350. Deus abençoe. Hoje nós estamos direto do altar da nossa igreja. Você que está em casa, seja abençoado. Você que acompanha os aplicativos da Rádio Difusora, aonde a minha voz está chegando, eu sou o pastor Ezequias, responsável pela sede setorial de Campos. Venha nos fazer uma visita. Se vir em Campos, é proibido não vir aqui, tá bom? Venha adorar a Deus. É proibido ficar em casa só ouvindo. Venha para cá cultuar a Deus. Você da live, é proibido ficar só assistindo, sem vir aqui também adorar Jesus. Deus abençoe vocês que estão aqui. Pega a Bíblia, por favor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E nessa noite, abre as Sagradas Escrituras, por gentileza. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Quem achou diz amém. Efésios capítulo 6, muito conhecido da igreja. O assunto que iremos falar aqui hoje é conhecidíssimo, não tem nenhuma novidade. Efésios capítulo 6, quem achou diz amém. Amém. Efésios capítulo 6, localize por favor o verso 11. Quem achou diz amém. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, e havendo feito tudo, fica firme. E havendo feito tudo, fica. E havendo feito tudo, fica firme. Levanta a mão para o céu e diga: meu Deus, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Fala comigo através da sua palavra. Se assenta, mantenha a Bíblia aberta. Mantenha a Bíblia aberta, por favor. E para a gente examinar um pouquinho o texto nesta noite. Nós acabamos de fazer a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Esses dias são dias de guerra. É tempo de guerra. A verdade é que o cristianismo, ele proclama a paz, mas vive em guerra. A verdade é que não há uma guerra, ou não é uma guerra contra pessoas, mas esta guerra é contra principado e potestades. Esta guerra é contra os dominadores desse mundo tenebroso, como disse o apóstolo Paulo.
Esta guerra é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa guerra, ela é espiritual. Nós lidamos com um inimigo invisível. E nós precisamos entender que esse inimigo, ele é invisível, ele é real. Nós não podemos enfrentá-los com armas carnais, porque mesmo o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Esse inimigo, nós temos que entender que o nosso inimigo, ele é invisível, ele é real, e nós não podemos enfrentá-los com a nossa própria força, com os nossos próprios métodos, com as nossas próprias armas. Nós precisamos entender que esse inimigo das nossas almas ou das nossas vidas, ele é assassino. O nosso inimigo, ele é assassino. Precisamos entender que ele não é apenas assassino, o nosso inimigo também é ladrão. Nós precisamos entender que ele não é apenas assassino e ladrão, ele é mentiroso e ele é cruel, ele não tem piedade de ninguém. O próprio Jesus, em João capítulo 10, por favor, não converse, por favor. Jesus disse, por meio de João, Jesus vai dizer que o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. O ladrão que Jesus está dizendo aqui não é qualquer ladrão, não é um ladrão comum. Jesus está falando do ladrão que se chama Satanás. E quando Paulo está dizendo para nós, revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme ou permanecer firme contra as astúcias e ciladas do diabo. Esse inimigo, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é cruel, ele é maligno, ele é destruidor. E nós precisamos entender que nessa guerra espiritual, nós precisamos atentar para algumas realidades desta guerra espiritual. A primeira verdade, ou a primeira lição, ou a primeira lição da realidade que eu aprendo é que eu preciso saber contra quem eu estou lutando. Nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Nós precisamos compreender quem é o nosso inimigo. Efésios capítulo 6, verso 11 e 12, Paulo diz: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Nós precisamos entender que a nossa guerra, ela é espiritual, e nós precisamos entender que a nossa guerra não é com homem, não é com Deus. A nossa guerra é contra Satanás, a nossa guerra é contra os demônios. Verso 12, Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais.
Daniel capítulo 10 mostra para nós Daniel entrando em oração. Capítulo 6, capítulo 10, Daniel ora. Daniel faz um propósito com Deus de oração. Deus responde a Daniel no primeiro dia. Porque Daniel no capítulo 6 leva uma vida de oração. E pela vida de oração que Daniel leva, Daniel é jogado na cova. E lá está Daniel na cova e Deus enviando o anjo para livrá-lo. No capítulo 6. No capítulo 10 ele está em propósito de 21 dias de oração. E quando Daniel ora, Deus responde na mesma hora e manda a resposta para Daniel. Mas de repente os demônios, o rei da Pérsia, se levanta para impedir a resposta de Daniel. Daniel persevera 21 dias de oração, orando, clamando, suplicando. E de repente Deus olha do céu e ouve o gemido de Daniel. Deus olha do céu e vê Daniel de joelhos no chão. Imagino Deus dizendo: eu já não mandei a resposta, por que Daniel ainda ora? Mas de repente Deus dá o brado e disse: Miguel, vem cá, vai resolver o problema de Daniel. O rei da Pérsia impediu a resposta descer, mas não impediu a oração de chegar ao coração de Deus. Se você não entendeu, eu vou repetir de novo. O rei da Pérsia impediu a resposta, segurou o anjo que envia trazer a resposta. E esse anjo não era anjo de guerra, não era anjo de batalha, é só simplesmente um anjo de resposta. O rei da Pérsia impediu o anjo de descer com a resposta, mas não impediu da oração chegar ao coração de Deus. Oh, aleluia! Eu não sei, meu Deus do céu, qual é as suas guerras. Talvez os demônios podem estar invisíveis lutando contra a sua vida, mas quando a resposta de Deus para chegar, mas ele não pode impedir a oração de chegar até o trono de Deus. Então permanece na guerra da oração. Oh glória! Me ajuda a pregar, por favor. Agora pode conversar. Segure na mão de alguém e diga para ele: o demônio pode impedir a resposta de chegar, mas eles não poderão impedir que a sua oração chegue até o trono de Deus. Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Ele não entendeu. Se ele tivesse entendido, ele não estava mais calado. A sua oração está chegando até o trono de Deus. A resposta pode não ter vindo, mas a sua oração já está no trono da graça. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o diabo, o nosso inimigo. Ele não está sozinho, ele não luta sozinho. Tem um exército com ele para lutar contra a nossa vida. Mas se ele não está sozinho, nós também não estamos sozinhos nesta guerra. Você não entendeu, mas eu vou repetir de novo. O seu inimigo não está sozinho, tem um exército com ele. Mas para você dar glória, nós não estamos sozinhos nesta guerra.
Você não está sozinha nesta guerra. Você não está sozinho nesta guerra. Porque o Senhor disse para Josafá que nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja do Senhor Jeová. Esta guerra não é tua. Contra o diabo quem vai pelejar é o seu Deus. Ele pelejará por vós e vós calareis, diz a palavra. Você não está sozinho nesta guerra. Satanás, o nosso inimigo, não está sozinho. Ele tem anjos caídos que fazem parte do seu exército, ou do seu exército. Os demônios, eles não desanimam, eles não descansam. Os demônios não tiram férias. Os demônios não ficam de braço cruzado. Ele tem um ideal, ele tem um plano, ele tem um foco. Mas hoje, nesta noite, todo o plano dos demônios contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos sonhos, contra a nossa vida, contra a nossa salvação, serão frustrados hoje, porque Deus vai levantar um exército poderoso dentro desta casa, que não vai ficar de braços cruzados, que não tirarão folga, não tirarão férias, de levar uma vida na presença de Deus. Deus nesta noite te dará poder, te dará autoridade para vencer o diabo e seus demônios. Quantos podem levantar a mão lá em cima, por gentileza? Deus hoje estará te dando ferramentas para lutar contra o diabo. Deus hoje está te armando, e armas espirituais os demônios não suportarão, porque foi o próprio Jesus quem disse: eis que vos dou poder e autoridade, eis que vos dou poder e autoridade. Então nesta noite, pelo amor de Deus, levanta essa mão e recebe poder e autoridade da parte de Deus. Nada vai deter a tua vida, nada. Nada. Nós estamos lutando esta guerra, e nós precisamos entender que o diabo, ele usa ciladas diversas, estratégias para roubar, para matar, para destruir as pessoas. O diabo não está de brincadeira, queridos. O diabo não desiste de lutar. Você não vê o diabo cruzando os braços dizendo: não vou mexer com aquele crente, não. O diabo não cruza os braços, não, meu irmão. Enquanto nós estamos aqui, o diabo está lutando para que você não saia daqui armado por Deus. Enquanto nós estamos aqui, os demônios já estão reunidos, arquitetando plano para te parar quando você sair daquela porta. Mas você vai sair daqui hoje armado pelo poder de Deus, porque haverá um exército de Deus que vai se levantar hoje. Não vai deixar que nada mina a tua casa, que não vai deixar que nada te pare, te cerque. O diabo armou ciladas para você hoje, mas estas ciladas estão sendo quebradas pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Esse inimigo, ele é astuto,
ele é maligno, ele é assassino. São principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso. Com suas forças espiritual, com as suas forças do mal. Segundo, verso de número 11 ainda. Revestiu-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, com quem estamos lutando. Segundo, nós precisamos saber quais são as estratégias do inimigo. Você precisa conhecer o seu inimigo. Você precisa saber quais são as estratégias do seu inimigo. O diabo, ele tem um arsenal variado. Ele não tem uma arma apenas. Ele tem um arsenal. Ele tem muitas estratégias. Ele usa ciladas estratégicas para capturar, para atormentar, para arruinar as pessoas. Ele tenta te desanimar. Se ele não consegue, ele tenta colocar o pecado. Se ele não consegue pegar o pecado, ele tenta te matar. Ele vai tentar te parar de todas as formas, mas ele não desiste. Para cada indivíduo ou para cada pessoa, ele usa uma arma diferente. Ele não luta contra nós igual. Cada um de nós aqui, o diabo usa uma arma para nos parar. Um ele usa a vaidade, outro ele usa o adultério, a prostituição, a fornicação, o desânimo e tantas outras coisas que eu poderia pontuar aqui para nós. Para uns ele ataca na área da vaidade, para outros ele ataca a área sexual, para outros ele ataca a área da ganância, para outros ele dá poder, para outros sexo, para outros dinheiro. São laços sutis e armas afiadas para prender e destruir muitas vidas. Quantas pessoas que o diabo tem lutado, tem vencido estas pessoas com as suas armas infernais. Para uns ele dá droga e você vê o índice como cada vez mais cresce. E não vou pontuar isso, não vem ao caso agora. O diabo, ele e seus agentes não estão de brincadeira, meu irmão. Na medida que o tempo do fim está se aproximando, o diabo investe mais pesado para tentar nos parar. E todo mundo ficou calado. Eu estou dizendo que na medida que o fim dos tempos está chegando, o diabo está investindo muito mais pesado para tentar nos parar. O diabo não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar uma galera com ele, ele está levando uma galera com ele, mas hoje Jesus está nos alertando hoje, está abrindo nossa visão hoje, para nós olhar para o diabo e contra-atacá-lo, para nós olhar para o diabo e dizer: diabo, não tem pacto contigo, eu não quero seguir os seus passos, eu não quero viver em pecado, eu quero viver em santidade, eu quero seguir a Jesus. O diabo e seus agentes, ele usa também a pressão. O diabo quer nos pressionar com ideologias malignas, com pecado, com tantas coisas, nos ameaça, mas nós não vamos calar nossa voz, nós vamos levantar a voz para adorar, nós vamos levantar a voz para adorar a Jesus. Tem
muita gente que já perdeu a doçura da adoração a Deus. Porque a pressão do diabo é tanta que parece que a pessoa vai explodir. O diabo, por muito tempo, tentou parar a igreja matando o crente, jogando no Coliseu, nas arenas para os leões, incendiando o crente em praça pública, para tentar parar. Mas cada sangue derramado era uma semente que caía no chão. Você não entendeu não? Cada sangue derramado era uma semente que caía no chão. Quanto mais matava, mais crente levantava. Oh glória! Eu quero declarar nesta noite, nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, eu sei que hoje é a campanha da guerra contra o mal, e eu tenho que te alertar, pelo amor de Deus, o diabo não vai parar esta igreja. Esta igreja vai se levantar como o exército de Deus, nesta cidade, nesse bairro, por onde quer que você passar. Seja um agente de transformação, seja um soldado de Deus, seja um soldado de Deus, para dizer para o diabo: aqui não, Satanás, batem que tirada, Satanás. Quem pode levantar a mão, levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e glorifica. Levanta a mão, abre a boca e grita alguma coisa. Mas o diabo não vai parar, não vai parar. O diabo não vai calar a nossa voz. O diabo quer te desanimar de vir para a igreja, quer te desanimar de ser crente. Mas hoje Deus está dizendo: fortalece, fortalecei-vos no Senhor, seja fortalecidos agora, seja fortalecidos. Ainda o inimigo, ele usa constância. Verso 13, por favor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Jesus pode estar contigo. Você pode estar vestido a couraça, ao capacete, já ter preparado o pé na preparação do evangelho, mas se não tiver firmeza, não adianta. Se não tiver constância na presença de Deus, não adianta. Se não tiver comprometimento, lá vai doer, agora vai doer. Se não tiver comprometimento com Deus, não adianta. Não adianta carregar a Bíblia, não adianta ir na igreja, tem que ter constância. Fica firme. Fica firme na segunda, fica firme na terça, fica firme na quarta, fica firme na quinta, fica firme na sexta, fica firme no sábado, fica firme no carnaval, fica firme no dia mau, fica firme no dia bom, fica firme no deserto, fica firme no manancial, fica firme em casa, fica firme na igreja, fica firme na escola, fica firme na faculdade. Havendo feito tudo, fica firme, fica firme. Não é só na igreja, fica firme. Em todo lugar que você está, o diabo vai estar lá, te observando. Você precisa entender que o diabo te estuda, meu amigo. O diabo conhece qual é o seu ponto fraco. Conversa não, irmão, estou pregando. Olha para mim, você tem que entender isso aqui. É falta de educação. Deus está falando e você conversando. Olha aqui,
Deixa Deus falar com você aqui. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Quando ele dá a sua trégua, é apenas para realinhar a sua estratégia. Se o diabo deu um tempinho, ele está estudando uma nova estratégia para te pegar. Mas ele não desistiu não. Porque a única coisa, eu já disse isso aqui, mas vou dizer. O diabo, olha para mim. O diabo não desiste da sua alma. Eu vou dizer uma coisa, não se assusta não. O diabo não quer tua família, o diabo não quer tua casa, o diabo não quer o teu carro, o diabo não quer o teu salário, o diabo quer a sua alma. Ele está te estudando. Se ele deu uma trégua, ele está estudando uma nova estratégia para te atacar. Mas quando ele chegar, esteja pronto para olhar dentro dos olhos do miserável e dizer: Satanás, como diz o ditado do interior, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou preparado para os ataques. Porque o sangue de Jesus há poder. O sangue de Jesus está na minha vida. Eu estou armado da cabeça aos pés. Pode mandar seus dados, que o capacete da salvação está, a couraça da justiça está, os meus pés estão preparados no evangelho da paz. Oh glória. Terceiro, nós precisamos usar toda a armadura de Deus. Diga comigo, toda a armadura de Deus. Não dá para ter o capacete e não ter a espada. Não dá para ter espada e não ter o escudo. É toda a armadura de Deus. Dá uma olhadinha para alguém para a gente finalizar. Diga para ela: não dá para ser faltando alguma coisa. É toda. É toda a armadura. Já viu um soldado indo para a guerra com a espada sem o escudo? Não vai não. Ele bota o capacete, ele bota a proteção do peito, ele pega a espada, ele protege os pés. E o que Paulo está dizendo, que nós somos um soldado, e esse soldado não pode ir para a guerra faltando a preparação para a guerra. E aqui vai doer. Tem muita gente vindo na igreja dizendo: Jesus, liberta minha casa, quando você precisa de ser liberto. Liberta meu filho. Você está bebendo, está fumando, está no pecado. E Deus está dizendo: você precisa estar pronto para a guerra. Você quer estar pronto para a guerra? Você precisa se preparar para a guerra. Talvez você vai me questionar, mas é a verdade. Não dá para você entrar em uma guerra sem estar pronto para a guerra. Quando você vai para o exército, ninguém vai para o campo de batalha pegar uma metralhadora, um fuzil, para ir atirar sem antes ser treinado no campo. Tem um treinamento. E agora você quer entrar em uma guerra espiritual e invisível, sem conhecer o seu inimigo, sem saber quem é seu inimigo. Você vai estar dando tiro no escuro. Mas está na hora de você se levantar como o exército de Deus preparado. Você tem que entender, querido, que entrar nessa guerra
de cara limpa, sem proteção, é insensatez. Tem muita gente com insensatez entrando em uma guerra sem conhecer o seu inimigo. O inimigo, ele sempre irá explorar as brechas. Então, antes de entrar, por isso que eu falei que não adianta buscar libertação para alguém da sua casa sem ser liberto. Se tem brechas na sua vida, ele vai te atacar. Quando Neemias está na edificação dos muros de Jerusalém, quando Sambalate e Tobias disse: se passar uma raposa cai, ele disse: tampa cada brecha, porque eu quero ver se vai entrar. Começa a tapar as brechas hoje. Pega a couraça da justiça, pega a espada do Espírito, pega o capacete da salvação hoje. Se arma, se prepara para a guerra. Nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus, protegendo a nossa cabeça com o capacete da salvação, o nosso corpo com a couraça da justiça, aleluia, o escudo da fé. Os nossos pés devem estar calçados na preparação do evangelho. Nós precisamos de igual modo usar a espada do Espírito, tanto para nos defender como para também, meu Deus, vencer o adversário da nossa alma. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus, levanta a palavra de Deus. Pega a espada do Espírito, pega a espada. Tem gente indo para a batalha sem espada. Pega a espada do Espírito, volta para casa com a espada do Espírito. Volta armado para casa dizendo: sai da frente, Satanás. Eu estou armado, a minha casa está armada, a minha família está armada. Oh, aleluia! O inimigo, querido, ele usa o seu exército de flecheiros para atacar as suas setas inflamadas. E aí ele joga uma seta, e quando a pessoa não tem a proteção do capacete, ele começa a alimentar aquelas setas que o maligno vai jogando. A seta do desânimo, a seta do pecado. E a pessoa cada vez mais vai se distanciando de Deus. Mas hoje Deus está te dando proteção na sua cabeça. Proteção na sua cabeça. Proteção na sua cabeça pela palavra. Deus está te dando proteção. Nada vai atingir a tua cabeça, porque você está protegido pela palavra. Se você está protegido da palavra na sua cabeça, com o capacete da salvação, você tem a couraça da justiça, na sua mão tem a espada do Espírito. Você vai defender cada seta, você vai defender. Esteja prontos para a guerra. Nós precisamos de igual modo usar a espada do Espírito, tanto para defender como para vencer o adversário. O inimigo, ele usa os seus exércitos de flecheiros para atacar nós com suas setas inflamadas. Sem a proteção divina, sem as armas espirituais poderosas em Deus para resistir às fortalezas e anular o sofisma, não podemos prevalecer. Ninguém prevalece sem a ajuda de Deus. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vence o diabo. O diabo não é o problema nosso. Jesus já resolveu o problema do diabo.
Mas Jesus só vai, Tiago diz uma coisa só para a gente: sujeita a Deus. E quando o diabo vir até vocês, a única coisa que vocês têm que fazer é firmar os pés e resistir ele. É quando o diabo vir para você te oferecer alguma coisa, você fala: eu já tenho, eu não preciso disso. É quando o diabo vir com desânimo e dizer: não, preciso não, porque Jesus já me deu ânimo. É quando o diabo vir com pecado, te oferecer o pecado, dizendo que é bom, você fala: bom é o céu. Quando o diabo vir te oferecer os pratos malignos, até bonito por fora, você vai dizer: não, tem uma coroa preparada no céu. Jesus já me deu a salvação da minha alma. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para mim. Em nenhum momento ele está dizendo: corre do diabo. Em nenhum momento ele está dizendo: tenha medo do diabo. Ele está dizendo: teme a Deus e resista ao diabo. Resistir aqui é o que Paulo está dizendo: fica firme. Diante das ameaças, fica firme. Resiste. Aguenta. Lembra de Paulo? Com as ameaças do inimigo, bofetadas na cara, pedradas, cadeias. E Paulo poderia dizer: não vou mais não. Mas o que Paulo estava dizendo, ele está dizendo: eu fiquei firme. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Eu estou dizendo e vocês não estão entendendo. Paulo está dizendo: fica firme. Diante da perseguição, fica firme. Diante dos ataques do diabo, fica firme. Diante dos exércitos de flechas do adversário, das setas inflamadas, fica firme. Prevalece, permanece contra as astutas e ciladas. Quarto, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 10. Fortalece. Só alguém que é fortalecido em Deus tem a capacidade de resistir o diabo. Vou repetir. Só alguém que já foi fortalecido em Deus tem a capacidade de resistir o diabo. Hoje é noite de você ser fortalecido em Deus. Quantos querem ser fortalecidos em Deus? Uma vez que essa luta não é carnal, mas ela é espiritual, nós não podemos entrar nela fiados no nosso próprio poder, na nossa própria força. Paulo poderia: nos demais irmãos meus, fortalecei na força do seu poder, para vocês resistir ao dia mau. Não. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Por que se fortalecer no Senhor? Porque é dele a força e o poder, é dele. Por isso Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Maldito, olha para mim. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Se você fiar na sua própria força, jamais você vai vencer o seu adversário. Nós precisamos ser revestidos com o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que Paulo está dizendo: seja revestido com ele. E ninguém deu glória? Meu Deus do céu. Eu vou repetir: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que Paulo está dizendo: revesti-vos do poder de Deus. É a mesma força espiritual que removeu a pedra do sepulcro e tirou Jesus para fora.
É o que Paulo está dizendo, reveste desse poder. Mas qual é a condição? Reconhecimento para receber esse poder. É reconhecê-lo como único Senhor da sua alma. É a condição para receber o revestimento desse poder, para resistir o dia mau. O dia mau chega para todos nós, meu irmão. E é isso que Paulo está dizendo. Se você tem o poder, você resiste nesse dia mau. Se você tem esse poder, você aguenta, você suporta nesse dia mau. A igreja, ela é o povo de Deus. Porque a nossa disposição é a suprema grandeza do poder de Deus. Aquele dia que você está disposto, você levanta e parece que se aparecer um leão, você pega ele, mata ele. Se aparecer um urso, um gigante, você mata ele. É a disposição do poder de Deus na sua vida. Aquele dia que você levantou o gigante na fé, disposto a tudo, é o poder de Deus. Eu vou repetir, é o poder de Deus. A igreja é o povo de Deus, é o povo de Deus. A igreja é o povo mais poderoso do mundo. O povo mais poderoso do mundo não é os exércitos preparados com armas poderosas. O exército e o povo mais poderoso do mundo é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o povo mais poderoso. Deixa eu ver se esse povo poderoso está aqui dentro desta casa. Por quê, pastor? Nós somos o povo mais poderoso. Te explico. Porque embora nós somos fracos, nós temos à disposição o poder daquele que é onipotente. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. Eu vou repetir, pode preparar. Nós temos o poder de Deus. Nós temos o poder daquele que é onipotente. Jesus disse em Mateus 28, quando ele levanta da sepultura: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Último, nós precisamos entrar nessa guerra em toda a oração. Verso 18. A oração, ela conecta a fraqueza humana à onipotência divina. Ela une o altar da terra com o trono do céu. Quanto mais dependemos de Deus, mais forte nós nos tornamos. Quantos é dependente de Deus aqui? Eu vou perguntar de novo, quantos é dependentes aqui? Levanta a sua mão e dê um grito de glória para os céus ouvir. Quanto mais nós fiarmos nos recursos que emana do céu, mais poder nós experimentamos na terra. Deus tem poder para você que confia nele, para você que deleita nele. Fica de pé, por favor. Isso. Quem recebe a palavra de Deus?
Quantos são guerreiros de Cristo aqui nessa noite? Só aqueles que são guerreiros de Cristo vão cantar. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal das regiões celestiais. Por isso lutei até na guerra, sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. Te amar, Senhor, te adorei, Te busquei, quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça no meu coração. a coraça da justiça no meu coração. Guardei os meus pés, Na preparação, o evangelho, eu já tenho em minhas mãos espada, escudo. Se lá a porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Oh, oh, oh. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão me defendi, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. Te amar, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Oh, aleluia!
Quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Oh, aleluia. Queridos, olha para mim, por favor. Tem alguém nessa noite que você ouviu a palavra de Deus e você ainda não tomou uma decisão com o Senhor, e hoje você quer identificar essa guerra espiritual que nós estamos vivendo? Você deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Cristo hoje? Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida a Jesus? Só levantar sua mão, a igreja vai orar por você que deseja entregar sua vida a Cristo hoje. Onde está a primeira pessoa? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja entregar a sua vida para Jesus hoje. Tem alguém para Jesus hoje? Alguém para Jesus? Você que está afastado do Evangelho, você se afastou do Evangelho, da presença de Deus, e hoje você quer dar um passo para o Senhor hoje. Tem alguém que deseja dar um passo para Jesus hoje? Só levantar sua mão, nós iremos orar por você também. Onde está você que é afastado do Evangelho e deseja retornar para Jesus hoje? Onde está a primeira pessoa para Jesus, afastada do Evangelho? Você sabe que você se afastou da presença de Deus, e depois que você se distanciou de Deus, as coisas cada vez mais se tornou pior, porque você achando que saindo da presença de Deus as coisas ficariam legal, e as coisas ficaram pior longe da presença de Deus. E hoje você reconhece que você precisa de Jesus. Aonde está você que deseja confessar Jesus como teu Senhor? É só levantar a mão que a igreja vai orar em seu favor nesta noite. Você de casa também, da rádio, da live, é sua oportunidade de tomar essa decisão com Deus. Aonde está? Aonde está a primeira pessoa que deseja voltar para Jesus? Você sabe que a vida sem Jesus não é vida, querido. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Não tem. O silêncio me diz que não. A última vez eu pergunto: tem alguém para Jesus? É sua oportunidade. Eu não te prometo que haverá outra oportunidade, porque do dia de amanhã somente Deus sabe. Nós não sabemos. Diga glória a Deus por gentileza. Diga glória a Deus por gentileza.